Eu estou falando sobre da honra ao desprezo, a história de uma mulher chamada Mical. Eu quero voltar e já adiantar assunto novo com vocês hoje. 1 Samuel 18:20, a Bíblia fala sobre Mical, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. A Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Mical que casou-se com Davi por amor, amava Davi, mas o tempo passou e o amor foi embora e ficou o desprezo. Diz o seguinte, capítulo 18, versos 20. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Podemos, pessoal? E agora eu quero adiantar aqui o assunto. De manhã, no outro culto eu falei um tanto, e agora eu quero avançar aqui alguma coisa. Diz o seguinte, capítulo 18, versos 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, e que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bem aos seus olhos. Vamos ler de novo? Mas Mical, a outra filha de Saul, fazia o que, pessoal? Está escrito aí que ela amava? Então ela amava. Vai para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. É a base da mensagem da semana. Então essa parte eu vou repetir, mas já tem uma matéria nova para vocês. 2 Samuel 6,16. 2 Samuel 6,16. Então primeiro diz que Mical amava a Davi. Agora fala o seguinte, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a mesma pessoa, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Lá no 1 Samuel 18:20 diz que ela amava Davi. Os dias passaram, ela casou-se com Davi, o tempo passa, e agora diz a Bíblia que a mesma Mical, o mesmo Davi, a Mical agora despreza a Davi. Ora, primeiro ela amava, agora ela desprezava? O que aconteceu no meio do caminho? Quem sabe isso não é um retrato do que tem acontecido com você, o seu casamento. Você casou, você diz, pastor, eu estava apaixonado, mas alguma coisa aconteceu no meio do percurso, que hoje você começou ou se tornou uma pessoa desprezada ou desprezado. Alguma coisa aconteceu. Isso pode ter acontecido também na questão profissional. Você lutou, fez curso, fez tudo que você podia fazer, e você então entrou na empresa que você tanto sonhava. Você diz, é ali que eu quero trabalhar. Você se esforçou e chegou lá. Mas depois que você começou a trabalhar lá, você diz, pastor, o negócio, sabe aquela expressão popular? Pastor, lá o ninho de cobra, Deus me livre. Mas você desejava estar ali. O tempo passou e alguma coisa fez você perder o encanto, perder o brilho, perder a alegria de estar naquele lugar. Então existem várias áreas que poderíamos citar, de pessoas que estavam felizes, orgulhosas, apaixonadas, mas que algumas coisas aconteceram no meio do caminho que levaram essa pessoa ao desprezo, a desprezar. No caso de Mical, a Bíblia diz no versículo 16, vamos ler de novo para você, que ela ficava na janela. Olha o que diz aqui. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Eu tenho dito que esse é o grande problema de muitos, é estar na janela. Quando você está na janela espiritual, você está naquela posição em que você olha para aquilo que você tem em casa e olha para aquilo que você encontra na rua. Você olha para aquilo que você tem hoje e você olha para aquilo que você ainda não tem. Na vida de muitos vem o desprezo. Na vida conjugal,
O cidadão é casado, mas ele olha para a esposa dele e olha para alguma coisa na rua, começa a desprezar a mulher. A mulher é a mesma coisa, olha para o marido que tem, começa a olhar para o lado de fora e vê alguma coisa na rua, vai desprezar o marido. Na vida profissional a mesma coisa. Você está trabalhando, lutou e desejou aquele cargo, aquele posto, aquele salário, mas de repente você vai para a janela e começa a observar que lá paga, que lá recebe, que lá tem não sei o quê, que lá chega em tal horário, que lá acontece tal coisa, que lá o pastel não é pastel de vento, tem alguma coisa dentro. Você diz, é para lá que eu vou. E você começa a ficar na janela, numa posição em que você começa a ver para ambos os lados e começa a observar os defeitos. A maioria das pessoas olham para aquilo que não tem, ao invés de valorizar aquilo que Deus deu para ele ou para ela. Mical estava na janela. Quando você fica na janela, você morre, você perde, você cai, você se desvia daquilo que Deus gostaria de lhe dar. E ela então começou a desprezar. Mas ela amava, ela agora desprezava. Ela tinha o maior orgulho porque Davi era o grande herói de Israel. Davi venceu Golias. Quando o pai de Mical, um rei chamado Saul, ele diz, Davi, para casar com a minha filha tem que pagar o dote. Tá bom, qual é o dote? Saul disse assim, você tem que matar 100 inimigos, 100 filisteus, arranque o prepúcio, um pedacinho da carne, traga aqui a prova de que você matou 100 homens. Você parou para imaginar isso? Para casar com a moça tem que matar 100? O Davi foi e matou 200. Imagine o coração de Mical. Rapaz, o meu marido é demais. Era para matar 100, ele matou 200. Quer dizer, a mulher amava, a Mical amava Davi. Só que quando ela foi para a janela, ela começou a ver em Davi o que ela não queria ter visto. Quem sabe isso tem acontecido com você. Você está na igreja, mas de vez em quando você olha, ou ouve, ou observa alguma coisa mais errada que está acontecendo por aí. Você já deve ter lido ou ouvido falar. A Bíblia diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo eles, haveria escândalos. Mas ai de dor daqueles por quem o escândalo vier. A Bíblia diz que nos nossos dias escândalos vão surgir. E agora com a era da rede social, a coisa se espalha muito rapidamente. Mas quando o escândalo vier, quando o escândalo surgir, preste atenção nisso. Quem que te leva para o céu? Não é o homem. Quem te salva? Não é o homem. Nós já sabemos que escândalo vai vir. Mas quantas pessoas um dia estavam na igreja, mas um dia viu algo que escandalizou? Alguém distratou, alguém falou, alguém agiu, alguém se portou de forma má e você acabou perdendo. Você não vou mais na igreja porque é todo mundo. Não, não é todo mundo. O escândalo viria. Quem você segue? É Deus? É Jesus Cristo? Ele é perfeito. Jesus não erra. Jesus não falha. O que é que você tem que fazer? Propor no seu coração, eu vou sair da janela. A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Ou você agrada a Deus e aborrece as coisas erradas, ou você tem prazer nas coisas erradas e aborrece a Deus. A Mical foi para a janela. Saia hoje da janela. Tome uma decisão. Eu vou olhar só para Deus. Você é casado? Vou olhar só para o que eu tenho em casa. Você tem o seu negócio? Eu vou olhar para aquilo que Deus me deu. Quando você ficar na janela, você vai começar a observar coisas que vai fazer você desprezar no seu coração aquilo que Deus te deu. E aí virá a sua queda. Quando você despreza, não tem mais volta, gente. Deixa eu trazer uma matéria nova para vocês. Lá no livro de Hebreus, matéria nova, pessoal de casa, que o programa é gravado. Livro de Hebreus, aqui eu acho que eu já falei. Capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. O desprezo, pessoal, ele tem uma consequência. Qual é a consequência do desprezo? Na hora que você clamar, Deus não vai te ouvir.